lançado o super aguardado, o filme que todas as pessoas precisavam, pediram, imploraram pra Disney. Toy Story 5 chegou no cinema. E é um filme que eu não estava a fim de assistir, o Guilherme estava a fim de assistir, o Guilherme não foi assistir, eu não fui assistir, e aí a gente ficou pensando, será que a gente tem que assistir Toy Story 5 no cinema? Será que é uma obrigação moral como cinéfilo ir assistir Toy Story 5 no cinema? E aí eu falei, acho que não, Gui. Por que a gente não grava um episódio sobre a Pixar falando 9 filmes que as pessoas possam ver sem ser Toy Story 5? A galera às vezes aí já paga Disney Plus, já tá querendo rever alguma coisinha, faz tempo que não vê um desenho. A criançada, a gente acha que as crianças já assistiram tudo, né? E não necessariamente. Não. Na verdade, essas crianças não assistiram nada. Elas só assistiram o que lança agora, elas só assistiram Mario. Exatamente. As crianças só viram Mario, entendeu? Então, eu acho que é válido a gente fazer uma listinha do selo Cena 8 de filme da Pixar. Isso. Por quê? Quais são as nossas credenciais? Nós somos crianças dos anos 90. Então, a gente literalmente cresceu com essa parada, né? Não tem jeito. Cresceu junto com a Pixar, né? A Pixar é de 94, 93, Exatamente. qualquer coisa assim. 94, é. Um pouquinho antes, né? O Toy Story é de 94, mas a Pixar... Ela fazia curtas antes, né? E nasceu antes pra poder dar tempo de fazer o filme, né? Até a estreia dele. Tem esse ponto, né? Não tinha como já nascer fazendo filme. De qualquer forma, a gente vai deixar a nossa lista aqui e a gente construiu uma lista. Aí você fala, pô, por que 9 indicações? Cada um fez um top 5. E aí a gente chegou numa top 5 sem ordem, tá? Só um top 5 filmes da Disney. E sem pressão, sem pressão. A gente chegou à conclusão de que o nosso top 5 é muito diferente um do outro. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar de baixo para cima, no geral, assim, não do quinto pro... Mas, tipo, a gente vai deixar o único que a gente concordou no topo. O ao concurso fica pra... A gente fecha com ele. Agora, se você é uma pessoa que acompanha Pixar, você vai saber qual é, né? Você já sabe. Conforme for chegando, então, né? Exato. Então, antes de você assistir, eu já deixa aí no comentário qual que você acha que é o nosso top 5 ou qual é o seu top 5. Já aproveita, clica lá, deixa uma curtida se você tá vendo no YouTube, segue a gente se você tá vendo no Spotify, escutando no Spotify. Dá aquela avaliaçãozinha, né? No Spotify dá pra dar uma avaliaçãozinha, seguir. Tá tendo, toda semana tem pelo menos 2 conteúdinhos aí, de graça. De graça. Bastante conteúdo, a gente indica Pixar, a gente indica Ovelhas Detetives e a gente fala de filme japonês aí também, filme de mostra, filme que vai demorar pra lançar, filme de Oscar. Daqui a pouco começa as coisas boas, nós tá falando do filme belga aí, o filme norueguês favorito. Então. Loucura. Aí, tá vendo? Loucura. Você que é uma pessoa igual a gente, que é novo na cinefilia aí, a gente viu, o quê? Uns 1000 filmes? Quase 1000 filmes cada um? Tá bom, tá vendo? A gente tá começando, a gente tá novidade aqui. Então, vem nessa jornada com a gente aí. Vamos começar, então, do jeito que tem que começar. Que é Toy Story 1, né? Toy Story 1 não está na minha lista. Está na lista do Guilherme. Então, deixa você começar aí. Fala. E Toy Story 1 não só foi o primeiro filme da Pixar, como foi eu acho que o primeiro grande filme que eu vi, assim, quando criança. E tinha a fita cassete, né? O VHS, pra quem viveu essa época, né? Então, você teve o VHS do Toy Story? Tive o VHS do Toy Story e é isso, né? Criança, eu vejo, pela minha criança hoje, eu vi a mesma coisa um monte de vezes e Toy Story 1 foi esse meu filme. E aí depois os seguintes e tal, mas eu gostava bastante de Toy Story, cresci junto com o Andy aí durante seus anos. E, eu acho que é filmão, Eu acho que Toy Story ele é legal. E é meio maluquice isso, mas parece que não, mas eu acho que ele se perdeu um pouco depois. Especialmente depois do quarto filme, e eu não sei como é que é esse quinto. Mas ele perde um pouco da essência no sentido de... Quando você é criança, especialmente não da geração atual, mas mais das nossas outras gerações, não só da nossa, de todas as outras, o brinquedo e o brincar, ele era uma coisa física. E eu não sei se você tinha isso,
que chega uma hora que você cansa do seu brinquedo. Você larga o brinquedo, você quer outro, quer um novo. Ele quebra, O brinquedo quebra. cai o Mas braço, cai a perna. a gente fazia muito brinquedo também, tipo, tampinha de detergente que virava Beyblade, esse tipo de coisa. Mas eu acho que Toy Story ele tem uma explicação muito legal que é a seguinte: você não deixa pra trás as coisas que você realmente gosta. E tá tudo bem se você crescer o suficiente, mas faça bom uso disso e passe pra frente também. Eu acho que o Toy Story, num mundo hiper capitalista, hiper consumista, ele te ajuda a valorizar um pouquinho os bons momentos com as coisas, com coisas mesmo, não com pessoas. Isso é uma outra discussão, Toy Story não fala disso. Mas ele fala sobre esse bom momento das coisas mesmo. Parece que cada vez menos a gente tem apego às coisas mesmo. Tudo é descartável. Celular é descartável, televisão é descartável, internet é descartável, memes são descartáveis. Então, num mundo desse, é legal você desacelerar e pensar assim, pô, realmente, né? Valorizar aquele brinquedo, aquela coisa que eu tinha e que você brincava fisicamente com ela e tudo mais. Eu acho que esse apego emocional às coisas é interessante e é quase anticonsumista. Não é, mas ele chega a ser quase num outro ritmo. E é muito louco pensar que Toy Story não é um filme tão velho assim. Né? Não. Ele não é um filme da década de 70, ele é um filme da década de 90 para nossa geração, assim. E a nossa geração já descartou as coisas. Eu acho que isso é engraçado também. Mas de qualquer forma, eu vou parar de falar de Toy Story 1, porque eu vou mudar completamente de assunto e eu vou falar de Toy Story 3. Toy Story 3 é o meu Toy Story favorito. Ele é o segundo filme da nossa lista, então ele tem essa dobradinha aí. Mas, seguindo na mesma linha de raciocínio, eu acho muito legal que o Toy Story 3 ele faz um comentário também sobre a gente na nossa geração. Ele seguiu a gente, né? Ele seguiu a gente assim, ó, porque ele chegou num ponto em que você tem que abandonar suas coisas de criança. Mas você abandona como? Você joga no lixo? Você descarta? Você não liga mais para elas? Ou você passa adiante, né? Toy Story 3 tem essa moral muito bonita de tipo, pô, o que é lixo para um é ouro para outro, mas além disso, da nossa própria reflexão de tipo, pô, eu gosto muito desse boneco, porque você acompanhou Toy Story 1, você cresceu com ele, assistiu 20 vezes, aí você viu Toy Story 2 no cinema. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Toy Story 2. Eu vi o 3. Você... não. Do Toy Story, o primeiro que eu vi foi o 3. Não foi o primeiro filme. Já tinha quase 20 anos. Eu chorei. Primeira chorada em público, então, depois de adulto. Tem essa parada. O Toy Story 3 ele é emocionante num nível assim. Pô, o que isso diz sobre mim também? O que isso diz sobre a nossa geração também? Será que a gente abandona as... Por isso que eu acho que o Toy Story 3 tinha que ter finalizado. Tipo assim, gente, chave de ouro, tá né? na mão dos outros, tem outras coisas pra fazer, você pode seguir com a sua vida sem se apegar à nostalgia. E não significa que você abandonar suas convicções de criança, suas brincadeiras de criança, significa que isso deixa de existir, ou que isso é inútil, ou que isso é um lixo. Mas que outras pessoas podem ressignificar isso, entendeu? Que outra criança pode pegar e brincar com esse seu brinquedo, com essa sua nostalgia, e ressignificar, e tá tudo bem, o tempo passa mesmo, entendeu? O tempo passa mesmo e você muda de convicções. Mas eu acho que Toy Story 3 ele se adapta tão bem às novas convicções, tão bem à nova realidade, que ele, melhor do que o Toy Story 1, melhor do que o Toy Story 2. Toy Story 3 é uma porrada. Eu acho que é, talvez, pra mim aqui, puxando, um dos últimos grandes filmes da Pixar, assim, até o momento. Mas né? Toy Story 1 teve que engatinhar pro Toy Story 3 andar, né? Até aí. Não tem 3 se não tiver um bom, né? Mas filme é filme, né? Filme é filme. Então é isso. Não, filme, mas eu gosto. Cada obra uma obra. Eu gosto bastante dessa combinação aí. Eu acho maravilhoso, muito. E tem que ver o 2 também, né? O 2 é uma boa sequência. Mas você gosta Sim. mais do Toy Story 1 do que do Toy Story 3? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem um apego... É que o 3, ele é muito triste, né? Eu vi poucas vezes, né? Porque eu acho que ele mexe mais com as emoções, assim. Então... Ele te manipula, ele te manipula. Ele me machuca.
Entendi. Então você nem quer falar muito que você Não, vai não. chorar. É isso. Próximo. Vamos falar de emoções, então. Vamos falar sobre coisas felizes, divertidamente. Porra, esse é um filme de chorar, não? Esse é Você um assistiu filme. divertidamente? Você assistiu divertidamente no cinema? Assisti no cinema. Até puxei na Cara, memória aqui, filme em 2013, 16, 15, 16, vi no cinema. Pré-Alice, vi no cinema, acho que legendado ainda. eu tenho divertidamente. Assim como Carros, são filmes que eu lembro de ir ao cinema e aí ver o trailer e ficar desesperado. Eu preciso que esse filme lance logo, entendeu? Divertidamente foi um desses filmes. Eu lembro de ver o trailer e ficar, mano, se esse filme não lançar agora, eu morri, entendeu? Eu preciso. Foi um filme desse pra mim. Assim como Carros. Eu lembro de ver o trailer de Carros quando eu fui assistir Os Incríveis. Se eu não me engano, foi isso. Caraca. Aí eu lembro de ver o trailer de Carros e ficar, meu Deus, é o próximo. Era tipo a Marvel pra mim, é o É, próximo, entendeu? A minha Marvel era a Disney. Olha só que era engraçado. Pixar, né? Fica aí a reflexão, né? Mas diz aí o que você acha de Divertidamente. Já que é um filme que tá na sua lista e não tá na minha. Pô, eu gosto muito. Eu acho que naquele longínquo ano de 2016, ele é um dos melhores filmes do ano, assim, né? Não à toa ele 10 anos, né, concorre, cara? né? Concorre ao E melhor filme, concorre a melhor praticamente. filme. E, pô, eu acho o filmão, assim, eu gosto muito. Eu acho que lida muito bem, assim. Eu acho que até pra nós adultos, ele explicar um pouco as emoções e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, sabe? Tipo, aquele arco da alegria, tristeza. Pô, eu acho que ele manda bem demais, assim, na construção, assim, eu acho uma ideia muito boa. Eu acho uma sacada legal demais, assim, de você pegar e aí você ter. Pô, ele cria muita coisa, assim, nova, né? Então você tem as emoções, e aí você tem sonhos, e aí você tem os mundos, e aí você tem as memórias. Ele vai. Ele empilha um monte de coisa e ele consegue criar uma boa história, assim. Eu acho que em nenhum momento você tem. Você cansa, você fala, pô, tá bom, já sei pra onde vai. Eu acho que ele vai sempre escalando, assim, sabe? Tipo. E aí você tem memória, e aí você tem. Não, e E mais que isso, ele é um filme que ele parece muito novo, né? Quando ele foi lançado, ele não parecia uma coisa. Ele tem uma coisa que eu acho que é o seguinte: não é eu sinto que recicladão, né? grandes filmes lidam com coisas que são atuais, mas não do senso comum, tá? Eu sinto que às vezes eu vou pegar um filme que não tem nada a ver com esse, mas eu vou pegar, eu já usei esse exemplo antes. Quando o Bergman faz Persona, por exemplo, quando duas mulheres pecam, esse é o subtítulo em português, é horrível, mas eu acho que é esse. Persona, ele não é um filme que assim, todo mundo leu essa teoria de psicologia, todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabia, entendeu? É uma parada que assim, ele olhou e falou assim, isso daqui é muito novo, isso daqui é uma descoberta, entendeu? Da ciência mesmo. Então eu vou adaptar isso para um conceito artístico. Eu acho isso muito arriscado, mas como ele é um gênio, ele fez da maneira correta. Eu sinto que Monstros S.A., eu sinto que Divertidamente faz algo parecido. Não que as pessoas não saibam o que é tristeza, depressão, alegria, mas eu sinto que na época, até adultos têm dificuldade, a Sim, nossa sim, geração, sim. né? Adultos têm dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos, crianças ainda não sabem falar sobre os próprios sentimentos, e a gente tinha, nós millennials, que até sabemos falar, mas às vezes não sabemos identificar, e a gente tem essa lógica do ser feliz, não de estar feliz, estar triste. A gente é feliz, ou a gente é depressivo, ou a gente é irritado. A gente trata as nossas emoções como um traço de personalidade e não como uma coisa que te acomete. Eu sinto que Divertidamente consegue falar para todos esses públicos. Ele consegue falar para os adultos mais velhos que nós, que não sabem lidar com as próprias emoções, não refletem sobre as próprias emoções, com as crianças que ainda não sabem falar sobre e com a gente que acha que sabe falar, mas a gente não lida bem com elas, entendeu? Tipo, a gente não lida bem com o fato de que você não é feliz, você está triste, o que você é essa amálgama dessas coisas todas, e às vezes ao mesmo tempo, e tudo mais, tanto que Divertidamente eu acho que ele foi um marco, assim, até para quem faz psicologia infantil também, eu acho que
Todo Ele mundo que trabalhava virou nesse referência ramo. pra muita coisa, né, de você saber, Simples, né? Ele não é um filme ultra complexo. Ele é bem simples até. mas aí eu acho que fica até mais fácil pra quem vai falar e lidar com isso, você ter a figura da alegria, você ter a figura da tristeza, porque aí se você tá lidando com criança, você não precisa só usar a palavra que é muito abstrata, né? Você tem a alegria em pessoa, sabe? Tipo, você tem Sim, 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 a sim. Não é alegria, sabe? abstrato. Não deixa de ser abstrato. E, pô, eu acho que ele acerta muito, assim. E, e o 2 que tenta seguir isso, é É isso, né? legal. É legal. É, mas eu acho que o 2 ele não parece tão Não, novo, não é, porque entendeu? ele é só E- Ele só continua, Ele né? vai. Não, mas eu digo, tipo, no próprio conceito mesmo. Porque o 2 ele vai falar sobre ansiedade, sobre. Ele até fala sobre uma temática jovem para adolescentes, né? Tipo, essa ansiedade, esse pertencimento, essa descoberta de uma A nova puberdade, persona né? para você, né? De performance também, né? De você performar em vez de você de fato sentir e ser, e aí quando você de fato sente, você dá uma despirocada. É um tema legal que ele trata, mas eu sinto que ao mesmo tempo ele não parece tão refrescante em relação ao próprio tema. Tipo, ele não. Quando lançou Divertidamente, ele era o único filme que estava falando sobre isso. Entendeu? Não tinha nada falando sobre isso. Ele revolucionou a parada de como se fala sobre Sim, isso. As pessoas usam, tipo, os meus divertidamente, sabe? Tipo, as pessoas sim. falam isso, entendeu? E não é uma questão de que, tipo assim, mas o segundo não tem como inovar. Tem. Mas quando eles falam sobre ansiedade, que é um tema recente, Gato de Botas estava falando sobre ansiedade também, na mesma época. O Homem de Ferro teve ataques de pânico no Homem de Ferro 3 uns 5, 6 anos antes. Entendeu? Então, tipo, ele é um tema que ele tava dentro do que se fala Sim, sobre na sua própria porque época. Divertidamente já veio e já colocou isso em pauta, né? Porque aí Entendeu? você tem Red, Divertidamente. que começa a falar sobre isso também, né? Tipo, Também, Red é muito bom, inclusive, bem bonito. Mas a gente podia falar sobre Divertidamente 1 e 2 pra sempre, mas a gente não vai. A gente vai seguir em frente. Divertidamente é um baita filme. Apesar de não estar na minha lista, ele é o sexto ali. Fiz um top 5, ele era o ele sexto. é filmão. Ele perdeu lugar, talvez, pra nostalgia, né? Eu acho que talvez ele tenha perdido lugar pra Monstros S.A., mas eu acho que Monstros S.A., ele tem uma parada sobre... Como é que eu posso dizer isso? Ele tem uma parada sobre quem você é e o que as pessoas pensam de você, e eu acho que isso é muito legal, O que porque os você parece ser personagens, também, né? o que você parece ser, mas e sobre uma inocência e sobre uma também sobre performance, mas eu acho que é mais do que isso. E além disso, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é o mundo do trabalho, assim. A Você exploração. e mais que isso, sabe quando as pessoas, isso é uma coisa da nossa cidade também. A gente acha que a gente é o nosso trabalho, entendeu? E o Sullivan também acha que ele é o trabalho dele, o Michael Wazowski também acha que ele é medido por quem ele é no trabalho. Aliás, essas pessoas estão só no trabalho delas, O entendeu? mundo deles é o trabalho, né? O mundo deles é só o trabalho, porque o trabalho deles é muito importante para o mundo também, entendeu? Para aquele mundo deles. E é muito legal de ver isso sendo explorado. E é engraçado revisitar isso. Você, depois de velho, você já assistiu Monstros S.A.? Já. Era um dos filmes favoritos da Alice. A Alice pequena, assim, 2, 3, 4 anos. E toda noite que ela ia dormir, assim, uma noite sim, uma noite não, era Monstros S.A. E aí eu via cada vez um pedacinho, assim, eu acho um filme maravilhoso, assim. E Ele aí, é muito redondo, cara. E muito é muito redondinho. legal essa coisa de, tipo, quem você parece ser, às vezes você é. É o caso do Randall. Ele parece um bicho asqueroso e ele é. E às vezes não é, entendeu? Às vezes você não é quem você parece ser. E mais do que isso, quem você é fora daquilo que você faz. E você faz tudo aquilo que você acha que você deveria fazer ou não. Ou você segue seus instintos, ou você... Sabe, ele tem todos esses pequenos questionamentos assim, e aos poucos esses personagens são desconstruídos mesmo. O Michael Wazowski, ele é muito além daquilo que ele é, mas ao mesmo tempo, muito além daquilo que ele parece ser. De quebrar regras, né? E revolta também, né? Ele é. Sim, e eu acho que a mais legal é que esse filme, além dele ser tipo quem você é no seu trabalho, e além disso,
que você vai fazendo, as ações dos personagens nunca são exatamente aquilo que você prevê, e ao mesmo tempo esses personagens são exatamente quem eles são. O Michael Wazowski, ele não tenta ser nada diferente do que ele mesmo. E ele te convence disso, entendeu? De que você tem que gostar daquele Michael Wazowski. O Sullivan não é nada além do que ele mesmo, entendeu? Às vezes ele é meio performático, às vezes ele é meio chatão, às vezes ele é meio cheio de si, e ele é isso aí mesmo, entendeu? E esses personagens não tem que mudar pra resolver a situação, entendeu? Eles mudam porque eles melhoram, mas não só pra resolver a situação. É muito louco. Eu acho que é muito bonito o jeito como os personagens são construídos em Monstros S.A. Por isso que esse filme tá aqui pra mim. Além da Boo, né? A Boo é uma coisa... É uma fofura, é um deleite. Além da revolta Tem dos que trabalhadores assistir. também, né? Tem isso sempre também. a volta dos trabalhadores, e é por isso que a gente vai falar sobre comunismo agora, né? Agora é o comunismo em sua essência, né? Exatamente. Pô, A gente vai falar do quê? esse era um dos meus filmes favoritos também na infância. Ele é bem mais novo do que Toy Story, né? Mas o Guilherme criança quase consumia os dois na mesma época, que é Vida de Inseto, né? Que era um filme que, de alguma forma, eu vi ele passar muito na TV. Era um filme que eu vi muitas vezes em TV aberta, né? Porque era o que se tinha na época. Então, era um filme que eu não tinha o acesso a ele, né? O VHS. Uhum. Então, eu via quando queriam que eu via. Quando E eu... a gente ia na locadora e alguém queria Não, então, alugar mas Vida de Inseto? não, no caso não, era só TV aberta, porque vai ficar alugando o mesmo filme toda vez, era um absurdo, né? Eu já aluguei muito filme repetido, viu? Sabe um É, filme que eu eu alugava não sempre? tinha essa Inspetor vantagem. Bugiganga. Gostava Alugava, muito. alugava sempre Inspetor Bugiganga. Ah, escolhe um filme, filho. Inspetor Bugiganga. Eu não Assisti lembrava direto. disso, mas eu não. Eu tinha pouco esse Essa vale liberdade. VHS aí. Vai ver o que tem e acabou. Tinha tipo uns 3 VHS e era isso. E, pô, eu gostava muito, assim, claramente não entendia, mas eu sentia que tinha alguma coisa ali, sabe? E, pô, eu achava demais, assim, a vida dos insetos, assim, a gente falou agora há pouco aí, spoiler passado, mas a gente falou agora há pouco de animais, e Uhum, inseto é uhum. outra coisa, né? Tipo, é um negócio que não se tinha, né? Pouca coisa é de inseto, você ter toda uma formiga, uma joaninha, ou joaninha, e aí você Tinha o ter um quê? Tinha louva-a-Deus. talvez James e o Pêssego Gigante, eu tô lembrando aqui que mais ou menos da mesma época. Ah, você teve que é ente, né? Que é das formigas mesmo, Ah, mas Formiguinhas. Formiguinhas. Mas esse filme é do aquelas Woody Allen, né? Também. chama formiguinhas? Formiguinhas. É porque tem aquela Chama formiguinha Formiguinhas. preta também e tem essas formiguinhas vermelhas aí, que parece uma formiga mesmo. O nome do filme é Formiguinhas, não me confunde não, Tá, cara. tá, é isso. É porque tem acho que tinha um desenho de formiga também. Vixe. Aí, tá vendo? Aí você tá se contradizendo. Tem um monte de desenho de formiga, então, pô. Não, começou a ter. Eu acho que Vida de Inseto trouxe essa onda aí. Justo. Justo. O Mas precursor dos filmes de de inseto. inseto, porque aí depois vem B-Movie, Nossa. que Formiguinhas também é é depois filmão. também. Que também é filmão. Não fala, né? Gostosinho. Cara. Não é aplicativozinho, não. Não, eu nunca mais vi depois de adulto. Eu achava Então, divertido. não é possível, mano. B-Movie não tem defesa, eu acho, cara. Tá. Mas. Vida de Vida de Inseto. Inseto. Vida de Inseto eu achava sensacional. Toda a jornada ali do. Não lembro. Então, e é um filme que ele nunca vi depois de velho. Então, Ah, é? é. Nunca revi, assim, ele tá. Eu preciso. Eu lembro de todo o plot, assim, da história, mas não lembro de personagens, nomes, essas coisas assim. Eu acho Então, que em toda a jornada vez do de personagem você. principal, assim, eu acho. Em vez de você ler Marx, você pode assistir Vida de Inseto. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos o mesmo sentido. Então, cara, Vida de Inseto é muito divertido. Os personagens são muito. Eu lembro de ter assistido recente, acho que eu vi não tem nem 2 anos. Vida de Inseto é muito legal. Pô. Tipo, os personagens. Primeiro, o Flick, que é o personagem. O Flick, era isso o que eu queria personagem lembrar. principal, ele é o futuro pilantra, entendeu? Tipo, ele não é ainda. E ele não tem esse traquejo, entendeu? A malícia, o improviso, a coisa diferente. O conhecimento, Mas ele né? é Ele não tem o conhecimento também, né? Ele não viveu, né? E ele é tão inocente, mas ao mesmo tempo ele é extremamente ansioso. Então ele precisa que as coisas aconteçam, entendeu? Tipo, ele não pode mais não fazer.
A ansiedade toma conta desse personagem o filme inteiro. Ele é um personagem ansioso. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito curioso. Como, assim, irmão, vamos resolver. E aí a ansiedade E leva ele o bota a Flick... mochilinha nas costas e fala. A ansiedade leva o Flick a ser um trambiqueiro. O plano dele é enganar, primeiro, as pessoas ao redor dele. Porque eu vou trazer os heróis para livrar a gente dos... eu vou trazer os heróis para livrar a gente dos gafanhotos. E depois, o segundo plano dele é enganar os gafanhotos. Porque os heróis dele não são o suficiente, entendeu? Tipo, porque chega uma hora que alguém pergunta, e aí? Quando ele percebe que deu ruim. E quando os gafanhotos chegarem, o que a gente faz? E ele não tinha planejado até aí, entendeu? Ele tá só vivendo de trambique em trambique. Isso é ótimo. Esse filme não ser brasileiro, não ser o Marcos brasileiro quem fez, é inacreditável. O bobo e o otário saiu de casa, ele é sempre o esperto. Ele é sempre o esperto. Ele cansou de ser otário. Agora ele vai ser o malandro, entendeu? E é exatamente isso, o começo da jornada é esse, né? Ele tem o start que é cansei de ser otário. Exato. Eu vou sair daqui e vou fazer uma parada. Pô, vida de inseto é muito legal. Vou resolver isso aí pra nós. E não consegue, né? Até, né? O fim. Até o fim. Conseguir, né? Mas, cara, um filme que eu assisti muito quando era criança, eu já falei sobre ele aqui, é Os Incríveis, né? Eu fui assistir Os Incríveis no cinema. Eu lembro que foi o primeiro filme que eu lembro de ver meu pai dormindo no cinema. Mas eu acho que Os Incríveis é uma delícia, cara. Primeiro, família, né? Dinâmica de família inteira. Cada personagem com o seu trejeito e cada personagem com a sua personalidade. É muito legal porque eles não são... Tem um monte de filme de família. Cada, sei lá... Família do Mitchell Futuro. e as Máquinas, Família do Futuro. Mas parece que a família, ela é meio uniforme, assim. Procurando Nemo, que eu lembro de ver Os Incríveis no cinema e no cartaz estava escrito dos mesmos criadores de Procurando Nemo. Olha só que eu não lembro disso. Eu vi no cinema, sei lá, eu já tinha uns 8 anos, 9 talvez. Eu acho disso aí. Os Incríveis têm uma parada muito legal, que o que ele faz é essas pessoas que são completamente diferentes, eles têm objetivos diferentes, eles têm vontades diferentes, eles têm o próprio ego, né? O Senhor Incrível, obviamente, ele trabalha por ego, mas o Flecha também trabalha por ego. A Mulher Elástico está trabalhando para mostrar que ela consegue se adaptar também. A menina Violeta, ela tem os seus próprios segredos, as coisas que ela não quer que os outros vejam. Além disso ser uma manifestação dos próprios poderes, né? Então os poderes deles têm a ver com a personalidade deles. Ele de ser uma rocha impenetrável, ela de ser adaptativa e por isso ela é elástica, o Flecha de ser ansioso e de ser ansioso que eu digo enérgico, né? De ser energético e tudo mais, por isso que ele é rápido. Eu acho isso tudo tão gostoso. Todas essas camadas da construção dos personagens é tão deliciosa, é tão boa. E além disso, ele é um filme noir, cara. Ele é um filme de, tipo... Ele é um filme meio que de investigação. E ele é lento, assim. Quando você assiste Os Incríveis, tem toda uma cena dele treinando para usar o uniforme novo. Sim. E aí ele chega numa ilha, ele derrota um personagem, um vilão. Aí ele conhece o vilão do filme. E não é a batalha final. Quando ele encontra o Guri Incrível, que não é mais o Guri Incrível. Bochecha, ele não é mais o Bochecha. O Bochecha, é verdade. O Bochecha era o Guri Incrível e ele vira... Ele virou o Guri Incrível. Não. Ele virou o malvadão, ele virou... Eu esqueci. Cara, quando ele encontra esse personagem... Síndrome não é o fim, entendeu? Ainda muita coisa vai acontecer. Ele ainda precisa melhorar, ele ainda precisa investigar, ele ainda precisa criar um plano. É muito bom, porra. É muito bom. Todo mundo funciona. Esse filme é incrível. Sim. Com perdão do trocadilho. E ele termina muito bem. Tipo, o final do filme é intrigante, tanto que todo mundo ficou, meu Deus, eu preciso dos Incríveis 2 e tal. Os Incríveis 2, assim como Monstros S.A. 2 também, são legais, né? São boas continuações. Assim como Toy Story 2, né? A Disney Pixar aí fazendo boas continuações no geral. Você gosta dos Incríveis? Te perguntei. Eu gosto bastante. Você falou lá do começo, eu lembrei, foi um dos filmes que eu vi no cinema também, não dos primeiros, mas... Não o primeiro, mas um dos primeiros. E, eu gosto bastante. Eu acho que todo esse hype, eu acho que a gente que cresceu quase na mesma época ali, super-herói sempre foi a grande coisa, né? E não era, também, né? Não era o que é hoje, né? Mas
tinha acabado de começar os filmes de herói, né? O filme do Homem-Aranha, você já tinha alguns filmes do Batman, então super-herói ainda é uma grande coisa, ainda é um mundo a se explorar, né? E, Uhum. pô, quando saiu Os Incríveis, eu achei sensacional, assim. Eu acho muito incrível o mundo que ele cria, né? Porque não tem só a família incrível, né? Você tem todos os companheiros, você tem todas as pessoas que morreram, você tem toda a cena, né? Existiu Caraca, uma é cena verdade. de super-heróis que não existem mais, que foram derrotados, E e que aí você foram tem adaptados para o mundo também, eles deixam de isso, existir, né? O mundo quase corporativo engole os super-heróis, né? e quase como uns X-Men também, né? De vir alguma coisa e impedir que os super-heróis existam, né? E aí você tem a proibição dos super-heróis, você tem um monte É de uma coisa. parada, é uma parada muito louca, porque é o mundo corporativo, governamental e tudo mais que se opõe a quem você é, né? Eles deixam de ser quem eles são, eles têm que se Assim, adaptar às normas sociais, apesar de eles não serem bizarros, né? Nem é, nada do não, tipo. é. É muito E, curioso, e é é muito legal. sensacional, assim, eu gosto que ele, é o que você falou, ele é bem lento e ele começa muito gostosinho, assim, né? Apresenta pra você os heróis, os personagens, e aí depois apresenta a família, né? Tipo, ele conhece ela, e aí começa a crescer a família do nada, tuf, todo mundo aposentar. Porra, é muito bom, isso foi incrível, pô. É, E aí ele realmente. vai e escala pro. E ele guarda toda a ação pro final, sabe? Tipo, ele não precisa o tempo Sim, todo de luta, briga. Tipo, pô, você tá cheio de super-herói, mas ninguém tá usando poder quase em momento nenhum, assim, sabe? Tipo, você tem em alguns momentos o resgate ali, né? Que vão resgatar o Senhor Incrível, sim. mas o grande finale mesmo, que vem tudo que sobrou de super-herói, pô, É no ele é final, pô. gostosinho. É muito bom. Mas aí E depois aí, é isso, né? Ele termina quase a La Matrix, né? Aí Zezé no final. Zezé? Zezé? isso. Zeca? Zezé. É, Zezé. Zezé. Bom demais. Cara, Gostosinho o Guilherme vai demais. falar de um filme que eu Filmão, não filmão. assisti. Eu não assisti Dois Irmãos. Já me falaram bem, uma amiga minha, Jéssica, que já escutou a gente, não sei se ela escutou todo o episódio, se ela estiver escutando, beijo. Ela fala muito bem desse filme também. Mas eu não vi, então eu não posso opinar. Diz aí o que você acha de Dois Irmãos. Pô, então eu gosto de Dois Irmãos desde de A Sua Nascente, lá em meio à pandemia, né? É um filme que não sei se eram os planos da Pixar ir direto pro streaming, mas foi o que acabou sendo. E ele estreia meio conturbado ali na pandemia. É, direto pro streaming. E aí eu, em algum momento, dei play, né? Pai, criança em casa. Em algum momento dei Não é play dele. nesse filme e aí nem sabia que era Pixar, não tava esperando nada. Falei, pô, tem um filme novo aqui no Disney Plus, pá, play. E aí, Pixar, Disney. E um filminho gostoso, cara. Ele é muito gostosinho, né? Dois irmãos, e aí ele tem toda essa pegada. E eu gosto muito, as crianças, eu lembro que gostou na época. A Alice gostou e tal. E ele tem uma pegada toda RPG que pega a gente já velho. Então você tem. Todo mundo ele é criado baseado em universos de fantasia, né? Você tem um policial que é um centauro, aí você tem uma outra pessoa ali que é um elfo, e aí você tem, tipo, você começa a ter um monte de coisas assim do universo da fantasia, e aí você tem é, os guerreiros, meio orcs, assim. Pô, é legal demais, assim. Ele tem. E tudo isso numa cidade, e eles entram numa jornada aí pra descobrir quem é o pai, fazer uma parada com o pai e tal. Não vou te dar muito spoiler, já que esse é um que você não viu. Eles entram numa jornada aí familiar pra ir atrás do pai e tal, porque tem toda uma magia envolvida. E eles entram numas loucuras, assim, e é muito gostosinho, porque aí são dois irmãos, tipo, um é mais velho, e aí eles vão construindo toda essa relação durante o filme, assim. É gostosinho, é bem gostosinho, tipo, começa com aquele negócio de um irmão mais velho e meio que rejeita o outro por causa da diferença de Uhum. idade e tudo mais. E aí vai cada um conquistando o outro com a sua personalidade, né? Quando eles começam a conviver, e aí tem todo.
Pô, é legal. Ele tem um mundo medieval, O assim, O Guilherme não querendo dar spoiler, É, ele tá só eu, ele quer falar sobre como eu não vi ainda. mas você que gosta dessas coisas medievais, fantasia e tal, dá play aí em Dois Irmãos, Tem que dar play, tem que dar é play. gostosinho, filme Ele é de gostosinho. quando esse filme? É, 2020, 20, 21. 21, 19, ele é isso aí, ele é o É caos, engraçado, né? ele é o caos na Porque Terra. a Pixar tava na época e eles lançaram Soul também na época da pandemia. É engraçado pensar que os dois são bem diferentes, né? É bem curioso isso. Porque a Pixar às vezes parece que ela vai na tendência, né? Tipo, na trend dela mesma, assim, do que ela quer fazer. E esse filme é muito diferente de Soul, né? Soul que é um bom filme também, não? Então, é que eles têm um gap aí, um é do começo de 2020 e Soul já é tipo final de 2020. Então eu sinto que esse filme talvez ele tenha saído no cinema, mas aí já meio que fechou tudo, sabe? Tipo, é Soul já isso. lança direto pro streaming, Soul já né? vem É direto pro verdade. streaming, e aí depois vem Red, né? Esse momento pandêmico aí que a gente teve bons filmes da Pixar pra poder se ocupar, porque E eu sinto que eles vão ser menos clássicos exatamente por causa da pandemia. É meio doido pensar nisso. o Red eu acho que ele sofre muito disso, né? Não, todos eles. O Soul também, a galera às vezes esquece que esse filme até existiu. Esse Dois Irmãos tem muita gente que não sabe dele. Não, e eu A acho que ele galera é um não. que veio muito de surpresa, assim, pra pegar uma galera, assim. É o que eu falei, eu dei play, eu nem sabia que ia ter, nem sabia que era Pixar. E aí gostei e falei, pô, legal demais. Gostosinho, redondinho. Bom, eu vou chover no molhado com o último filme aqui que a gente tem de diferente. Eu vou falar de Procurando Nemo. Procurando Nemo ele foi a parada quando ele lançou. Acho que todas as pessoas dessa planeta Terra assistiram Procurando Nemo. Mais um filme de animal falante, né? A gente já falou aqui dos animais falantes. Mas, cara, eu acho que Procurando Nemo ele tem muita questão do. Bom, não precisa falar, né, da questão da paternidade, porque o filme é sobre isso, né? É um pai que procura o próprio filho. Mas eu acho que além disso, esse é um dos melhores filmes para falar sobre como lidar com um passado traumático, entendeu? E como não lidar também com esse passado traumático. Esse filme tem o famoso trauma da mulher morta, né? Procurando Nemo é mais um filme do trauma da mulher morta, De pai mas eu solteiro. acho que e pai solteiro, mas eu acho que esse é um dos filmes que ele reflete sobre isso. O personagem principal ele é afetado e ele não vira o macho durão, que não sei o quê, que ele vai para esse estereótipo, porque ele não é esse estereótipo. Normalmente a gente vê indo por esse caminho. O homem que perde a mulher, ele fica sombrio, e ele fica durão, e ele não confia mais no mundo, e não sei o quê. E eu sinto que o Marlin não é esse estereótipo. Ele fica assustado, porque ele não sabe navegar nesse mundo sem uma companheira e ele não só não sabe navegar, como ele não sabe o que fazer, como proteger, como sentir medo. Ele sente muito medo do mundo em que ele vive. Ele não é endurecido, mas mesmo com medo, ele é um pai bem-humorado, ele é um pai É um carinhoso. peixe palhaço, A né? única Ele é um peixe palhaço que não é engraçado, né? Ele é um pai carinhoso e ele é um pai que, tipo, ele tem esse trauma muito forte nele, que é o medo. O medo é a sensação primordial dele e ele tenta fingir que isso não existe. Ele tenta fingir que isso é o normal. Pais são assim mesmo. Mas eu acho que é uma autodescoberta de que você não precisa viver em relação ao seu trauma, entendeu? Existem outras pessoas. E é engraçado porque a Dory, que é uma personagem excepcional, ela também tem os seus próprios problemas e isso afeta ela fisicamente, né? A própria mente dela. Então, ela tem essa afetação de um problema que ela tem e eu acho que ela coloca o Marlin em perspectiva, de olhar e falar assim, cara, talvez você tenha que seguir em frente porque você pode seguir em frente, entendeu? Você ainda não tem uma limitação, o próprio filho dele tem uma limitação física, entendeu? Ele não. Então, tipo, por que você não lida com seus sentimentos? Por que você não lida com esse trauma? Por que você não lida com seus medos e segue em frente? Sendo que tem pessoas que nem seguir em frente podem. Eu acho que Procurando Nemo, além de toda a beleza que é a paternidade, como esse pai
faz tudo. Ele tem uma coisa sobre autodescobrimento mesmo. Sobre autorreflexão, sobre você e como você se deixa afetar, você deixa de ser você mesmo em função de algum trauma ou em função de alguma coisa que você coloca na sua cabeça. Então, como eu tenho isso, eu sou uma pessoa que vive com medo e agora é isso aí, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que tem medo. E o Marlin, ele vai se descobrindo como uma pessoa que é muito mais do que isso durante o filme. Ele não é só uma pessoa que tem medo, ele não termina o filme super corajoso. Ele também tem medo, mas ele também é uma pessoa que tem muito mais além disso pra viver. Ele passa a ser engraçado no fim do filme, ou pelo menos ele passa a ser um cara que se acha engraçado. Ele continua tendo as mesmas piadas ruins e tudo mais. É ótimo, cara. Procurando Nemo é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. E assim, um desbunde visual, né? Um desbunde Eu gosto visual. Eu não bastante mesmo. lembro se Tem tipo, essa. todos os filmes da Pixar, eles eram super impressionantes quando a gente viu a primeira vez. E Procurando Nemo, ele ainda é muito, 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 muito bonito, pô. É uma coisa de maluco, assim. Ele não envelheceu mal em nada. Não, é filmão, assim. E eu gosto dessas lições que o filme tem, assim, dessa. Principalmente, né, disso, né? Não adianta você viver Não com vai medo viver, porque né? você não vive, né? Não vai viver. Então, é isso, continue a nadar, né? Continue a nadar. Porra, ainda tem Essa essa frase frase, é é uma inacreditável. desgraça, né? Isso aí é sensacional. Esse filme é pedrada, é muito bom. E aí, você pode deixar aí nos comentários qual você acha que é o filme, mas eu acho que todo mundo sabe, né? Qual é o melhor filme da Disney Pixar? E eu acho que esse filme, ele é especial, pô. Ele é o melhor filme da Pixar, ele tem que ser... Ele com certeza figura na lista de todo mundo que assistiu, né? Porque tem gente que não assistiu de verdade, só deu play. Tem quem não assistiu, tem quem ficou igual os gordinhos na cadeira, né? Cara, Tem você esse, não tem? tem que Tem essa galera aí. assistir. Tem, Que dá play no Você filme com o celular tem na que mão. assistir e prestar atenção em Wall-E. Eu acho que o Wall-E, ele é... Eu acho que é a Pixar no alto dos seus poderes. Ele cria um mundo, ele destrói esse mundo, ele cria outro mundo, ele muda da metade. Porra, ele é um filme que começa com esse ser maravilhoso que é o próprio Wall-E, que não fala, é um personagem que não fala. E você tem ele no começo do E ele filme, fala assim: sozinho. Wall-E. Ele fala Wall-E, né? Ele não consegue se comunicar, cara. É muito lindo, assim. Porra, nossa, é inacreditável. Ele é um filme que você tem esse personagem que ele tá sozinho, ele não tem o que fazer, ele só tem uma função e essa função que ele vai executando e ao mesmo tempo ele almeja mais, né? Mas nem tem mais, não tem mais o que ser feito. E eu acho muito louco que esse filme ele é uma coisa, aí ele vira outra coisa na metade pra frente e ele termina com uma outra mensagem e a mensagem é a mesma de preservação, planeta Terra, olha o que a gente está fazendo, e não só a destruição do planeta, mas a destruição do que a gente é como humanidade. Esse personagem que é um robô, só dele estar aqui, ele passa a ser mais humano do que os humanos que estão longe daqui. Cara, é assim, é de explodir a cabeça. Eu acho que se você assiste esse filme quando você é criança, você não tem como não crescer pensando em plantar uma plantinha, preservar. Eu não sei se isso é uma coisa da nossa época que ensinavam na escola, a reciclagem e não sei o que. E, tipo, porra, esse filme ele veio no momento correto, do jeito certo, e ele assim, tudo que o Wall-E faz é incrível, é tudo lindo, é tudo perfeito. E as cenas, como ele é um personagem que não fala, ele é um personagem que não dialoga, as cenas precisam ser muito bonitas. A imagem tem que te pegar. E o Wall-E faz isso perfeitamente. Toda a parte, talvez metade desse filme, talvez um terço desse filme não seja falado, dialogado. E todas as imagens desse filme são perfeitas. É lindo, lindo, lindo. É muito bem dirigido. Talvez o filme da Pixar mais bem dirigido, assim. É loucura. É loucura. Ele é o seu top 1 da Pixar? Mas ele é o seu top 1 da Pixar? Então não quero fazer isso, não. Eu vou te fazer aqui, te pedir aqui. Deixa É eu, ou não deixa é? eu. Não, Deixa não, não. Você eu. não precisa falar qual é. Você não precisa falar qual é, mas ele é ou não é? Ah, eu não tenho, eu não consigo classificar, não. Eu não consigo classificar, tá entre ele e Toy Story e... Entendi. É que eu gosto muito de Wall-E. Eu acho que o Wall-E é o meu top 1. Assim, Então, tipo, é tranquilo. porque quando saiu o Wall-E, eu já, lá em 2008, eu já era quase um adolescente, sabe? Então ele não tem
Eu acho que os filmes de criança, ele pega diferente, assim, sabe? Quando você é criança, ele... Entendi. Mas eu Inclusive, gosto muito, assim. Pô, tem filmes sensacionais, assim. A gente fez uma lista rapidinho aqui, mas dá pra chutar mais 3, 4 pra entrar aí, tipo, Coco, Ratatouille, sabe? Tipo, tem coisas pô, lindas. tem filme pra cacete. E assim, tudo isso deve ser melhor que Toy Story 5. Mas além disso, a gente tem alguns diretores em comum aqui, né? Toy Story 3, eu acho que é um diretor que não repete, mas, por exemplo, Procurando Nemo e o Wall-E são do mesmo diretor. O Pete Docter dirigiu alguns desses filmes também. O Soul também é Ele dele, né? Soa do Pete Docter, Divertidamente do Pete Docter, qual mais? Ele, Monstros S.A. do Pete Docter. ele que Então a era gente... o cara da E Up, Pixar, né? né? E tem Up também, né? Que não entrou na É, nossa lista aqui. que eu pensei em colocar. Pô, Eu só acho coisa que boa. Up é top 1 de muita gente, viu? Up é muito bonito. Porra, aquele Up é começo de muito Up é lindo. uma coisa que não existe, né? Não, eu acho que... A primeira meia hora desse filme é inacreditável. Não, mas voltando aqui um pouco em Wall-E, eu acho que é isso, né? O filme lançou aí quase 20 anos atrás e a prova de que poucas pessoas viram o Wall-E é A galera não a assistiu. situação do mundo atual, né? Não A tem galera não como, assistiu. não tem como. Muitas pessoas aí tão iguais o que o filme critica lá atrás e nada muda, né? Não. É muito legal. É muito bizarro É, o como o Wall-E Wall-E ainda é relevante, né? Como ainda é relevante. e ele é muito o que a gente falou de Divertidamente, ele tá trazendo um assunto, já era falado muito, mas não tanto com tecnologia, não tanto sobre esse negócio da gente ter essa tela constante, assim, sabe? Tipo, acho que ele é muito novo nisso, assim, de criticar, né, os humanos com aquela tela aqui, que anda com a tela e nem anda, né? Você vive numa esteira rolante ali, sentado na cadeira. E vive no consumo e do que o consumo te dá, né? É É, muito no louco isso, né? consumo e abandonar a terra pra trás e Eles perdem contato com quem eles são, né? As pessoas deixam de ser quem elas são, porque elas são frutos de uma artificialidade, a né? gente Elas tá viram indo, fruto de uma artificialidade. É terraplanando lindo, Marte. lindo, Hein? lindo. A gente O Wall-E a gente segue, o ano passa e o Wally segue acertando. segue. Porra, é bizarro. Deixa pra gente aí qual é o seu top 1. O Guilherme não falou dele porque ele não tem. Não Tá tudo tem, bem. não Mas dá. se você quiser fazer uma listinha sem descrever também, deixa aí nos comentários. Segue a gente. Diz pra gente o que você achou de Toy Story 5. Como nem eu nem o Gui viu, É. pode ser que seja um excelente Não, filme. Está eu aqui vou ver, e a vou gente não ver. sabe. Vou ver, tá pra Eu não férias aí, sei. tá programado. Nas Eu férias vou eu vou assistir, ver. mas eu não vi ainda. Diz pra gente aí o que você achou da nossa lista, se tá faltando, o que a gente deixou de fora. Só a Disney Pixar, tá, gente? A gente não tá falando de Disney no geral, porque Disney no geral tem coisa para um cacete. Tem coisa demais. Disney Pixar, diz pra gente o que você achou. Muitíssimo obrigado por assistir e escutar até aqui. Segue a gente, deixa comentário, curte a gente e até a próxima. É isso, até a próxima.